Olá, prezado professor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Márcio Wexler e falo da Assembleia de Deus de Blumenau. Vamos dar continuidade ao estudo desse trimestre da classe de jovens. Essa aqui é a nossa revista, que tem como tema o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, e hoje falaremos a respeito da lição de número 3, cujo título é Divisões na Igreja. Nesta lição, então, falaremos sobre o assunto que mais preocupava Paulo com relação à igreja de Corinto, que eram as divisões internas daquela igreja. Falaremos também sobre os perigos decorrentes desse mal, que poderiam culminar, inclusive, em abafar o mérito do sacrifício de Jesus na cruz. Inicio então essa nossa aula lendo um trecho da revista que está lá no tópico 1, no item 2, que o comentarista diz o seguinte: o apóstolo havia ensinado aos coríntios o modelo de vida das primeiras igrejas cristãs, um modelo marcado pela unidade e amor fraternal. Uma das principais características da igreja primitiva era a unidade em perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E ali ele fala então que esses trechos estão na Bíblia, no livro de Atos, no final do capítulo 2 e no final do capítulo 4. Mais uma vez, é importante frisar que essas louváveis características citadas nesses versos não qualificam a igreja primitiva como um todo. Como diz bem o comentarista, ele diz, uma das características, já comentei isso na lição 1, que não podemos considerar a igreja primitiva como sendo perfeita e imaculada com base apenas nestes versos. Naquela ocasião eu comentei que a carta de Coríntios era uma prova disso, porque ela escancarava os sérios problemas que tinha naquela igreja essa que fazia parte da igreja primitiva. E mesmo lá no começo, quando ainda estava lá em Jerusalém, a igreja ainda, somente lá em Jerusalém, que é o caso que está relatado aqui no final do capítulo 4, vemos que até lá mesmo ela tinha problemas também, Tanto é que se você olhar como inicia o capítulo 5 de Atos, logo depois desses versos tão bonitos que retratavam a igreja daquela época, você vai ver que o capítulo 5 inicia com a história de Ananias e Safira, crentes da igreja primitiva que cometeram pecados sérios, o pecado de mentir ao Espírito Santo, de tentar ao Espírito Santo, como está registrado lá no versículo 3 e no versículo 9 do capítulo 5 de Atos. No entanto, a unidade e o amor fraternal eram sim características da igreja primitiva, apesar de não ser uma igreja perfeita, imaculada, mas ela tinha essa característica. E Paulo desejava que as igrejas que viessem a partir de então tivessem essas mesmas características, a unidade, o amor fraternal, a comunhão e por saber que isso era importante, é que Paulo se preocupou quando soube que a igreja de Corinto andava dividida. Vemos ali no texto bíblico, então, o primeiro versículo eu quero ler, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Notamos logo no início do versículo, o verbo rogo-vos, ou seja, o verbo rogar. Paulo rogava aos crentes ali de Corinto. Rogar significa pedir com insistência, implorar, suplicar, Ali já é uma boa maneira de nós vermos assim o quanto Paulo levava a sério essa questão. Igual foi a súplica de Paulo? Que fossem unidos, que não houvesse divisões.
E como se faz isso, né? O que a gente tem que fazer para ser unido, para não haver divisões dentro da igreja? Aí eu vou ler um trecho aqui da lição, que ele resume bem e explica, que está lá no tópico 1º, no item 2, no final do item 2. Diz assim: Paulo ensina que para que haja comunhão, unidade e fraternidade, é preciso que os crentes desejem viver dessa forma. Então, primeira coisa, para que nós sejamos unidos e tenhamos amor fraternal, é querer que isso aconteça, é desejar isso, é ter essa intenção. A partir desse momento que nós temos essa intenção, a segunda coisa a se fazer é colocar em prática. E isso requer esforço. Temos que nos esforçar para vivermos em união, nos esforçar para vivermos em paz com os nossos irmãos, unidos, né? E tendo esse amor fraternal. Vamos adiante na nossa lição. No tópico segundo, no item 1, que tem o subtítulo ali, né? O tratamento inadequado acerca das diferenças de opiniões, eu quero ler o começo desse item, da lição. Diz assim: a maioria dos membros da igreja de Corinto havia perdido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Tudo indica também que eles não tinham habilidades para lidar com opiniões diferentes. Quero focar nesse ponto ali, né? Que eles não tinham habilidade para lidar com opiniões diferentes. Para termos unidade na igreja, é fundamental que saibamos lidar com opiniões diferentes. Aí você pode perguntar, mas isso não está sendo... não há uma contradição nessa fala? Nós temos que ser unidos, mas temos que permitir que haja opiniões diferentes. Não há contradição. Há um tempo atrás, na escola bíblica, eu aprendi algo que me fez que eu lembro até hoje em dia e vai me ajudar a explicar melhor essa situação. O professor estava explicando um determinado assunto e aí um aluno levantou a mão e conversou com o professor dizendo que não entendia daquela maneira, que achava que eram de uma outra maneira, e o professor, então, em toda a sua sabedoria, o que ele respondeu ao aluno? Ele disse: olha, há uma máxima na teologia que é a seguinte: nas coisas essenciais, unidade; nas coisas não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, caridade. E aí ele explicou mais sobre isso naquele momento, né? E eu quero também falar um pouco sobre isso agora. Bom, vamos lá, na primeira parte da frase, né? Nas coisas essenciais, unidade. Ou seja, em coisas essenciais, realmente não há espaço para opiniões diferentes, né? É aquilo e pronto, é o que a palavra diz e não há espaço para uma interpretação diversa. E o que são essas coisas essenciais? Bom, vamos dar algum exemplo e você vai entender claramente. Por exemplo, né? A autoridade da Bíblia é algo que não se questiona. Um outro exemplo, a Trindade, né? Ninguém discute, né? Uma igreja cristã não discute sobre a questão da Trindade, aceita isso e concorda com isso. A divindade de Jesus é outra coisa que é especial, que é essencial. Tem religiões que consideram Jesus um grande homem, um profeta, mas não consideram ele como sendo filho de Deus. Então, ou seja, e isso para nós cristãos, isso é essencial, isso nos difere dessas outras religiões, né? Outro exemplo de coisa essencial é que Jesus é o único caminho para a salvação, não há outro. Já ouvimos frase do tipo: todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam ao céu. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que Jesus é o único caminho, que não há outro, ou seja, é algo essencial também da nossa fé. Há outros exemplos também, como por exemplo a justificação pela fé e não por obras, né? O castigo eterno dos ímpios.
Volta e meia a gente ouve pessoas falando que, não acredito que existe inferno, porque Deus é bom. Bom, nós sabemos que é algo que existe, está na palavra e nós acreditamos. Sabemos que Deus é bom, mas Deus também é justo, certo? E como eu disse antes, então, essas coisas essenciais, né? Nas coisas essenciais deve haver unidade, não há espaço para pensamento diferente. Quero ler aqui rapidamente o texto bíblico, o versículo 10, a última parte do versículo 10, né? Em que Paulo diz, né? Antes sejais unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer. Paulo está falando dessa união justamente nessa questão, né, nas coisas essenciais. Por quê? Porque existem as coisas não essenciais. E nessas coisas não essenciais, há sim liberdade para interpretações diferentes. Como dissemos na frase, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. E essa liberdade implica em você respeitar a opinião do outro, em você tolerar a opinião do outro, reforçando nas coisas não essenciais. Exemplos de coisas não essenciais. A roupa, por exemplo, né? A vestimenta que se deve usar, essa vestimenta pode, essa aqui não pode. Convenhamos, isso é algo essencial da fé cristã? Um outro exemplo que eu posso dar é a comida, né? Pode comer carne, não pode comer carne, né? Enfim, né? Existem religiões que são cristãs e tem certo tipo de restrição alimentar e nós temos que respeitar. Outras não têm, temos que respeitar também. Por quê? Porque isso não é essencial. Um outro exemplo que eu posso dar é o estilo de louvor e adoração das igrejas, né? Mais especificamente, né, a questão da música. Bom, tem igrejas que entendem que só devem ser tocados, cantados aquelas... são mais tradicionais, né? A harpa cristã, por exemplo. Enquanto que outras acham que não, que podem ser tocadas músicas mais contemporâneas, mais modernas. E, mais uma vez, é coisa não essencial. Se aquela igreja pensa que deve ser só músicas do inário, né, da harpa cristã, amém, vamos respeitar. Eles entendem assim, ótimo, é algo não essencial. Mas, por outro lado, se a outra igreja pensa, não, vamos tocar, né, as músicas novas, modernas, contemporâneas, cristãs, claro, né, amém também. Né, vamos respeitar, ou seja, há uma diversidade de interpretação, né, com relação a esse assunto. Mas é algo não essencial. Vai fazer alguma diferença na nossa vida, na salvação, né? A questão de você estar frequentando uma igreja que entende que a música deve ser apenas harpa cristã e a outra que aceita músicas, né, mais modernas, contemporâneas, não vai, certo? Então eu dei esses exemplos assim para ficar bem claro essa diferença, né, nas coisas essenciais e não essenciais. Há outras questões não essenciais que dizem respeito a questões doutrinárias, teológicas, né, como, por exemplo, né, diferenças com relação aos dons espirituais, né? Nós, assembleianos, temos um entendimento com relação aos dons espirituais. Os presbiterianos já têm um entendimento diferente. Mas e aí, vamos discutir, vamos bater boca, vamos deixar de ser amigo por causa disso? Não, de forma alguma, né? Não só amigos, continuamos sendo irmãos na fé, porque a divergência é em algo que é não essencial, né? Outros exemplos, né? A questão do batismo do Espírito Santo, né? Dependendo da igreja, há diferenças com relação, especialmente ao momento, né, do batismo do Espírito Santo, né? Com relação à eleição divina, ao milênio, à grande tribulação, né? Há interpretações diversas. E nesses casos, assim, por serem coisas não essenciais, há sim liberdade, uma liberdade maior para a interpretação de cada pessoa, de cada igreja, né? Então, assim, né? Para as coisas não essenciais, é razoável haver certa liberdade de entendimento. Ou seja, saber lidar com opiniões diferentes.
Isso por quê? Porque é melhor haver divergências, né, em coisas não essenciais do que ter uma igreja dividida, como era a igreja de Corinto. Vamos então primeiro contextualizar um pouco essa questão da divisão da igreja de Corinto, para depois falar, né, das sérias consequências que uma igreja dividida pode ter. Eu quero ler agora ali na lição, o tópico 2º, o item 2, logo no início. O comentarista diz assim: como resultado das dissensões, a igreja de Corinto acaba por se dividir em 4 facções. Cada uma delas seguia o seu pregador e líder preferido: Paulo, Apolo, Pedro e até mesmo Cristo. Vimos antes, então, né, falando no final ali das coisas não essenciais, que tudo indicava para que os crentes de Corinto não tinham habilidade para lidar com opiniões diferentes. E o que aconteceu então com isso? Como eles não sabiam lidar, né, com essas opiniões diferentes, se dividiram. É o que aconteceu aqui, se dividiram em 4 facções. Podemos ver isso também no texto bíblico. Não, no texto bíblico não. Desculpe-me. Aqui no tópico 3º, no tópico 2º, no item 3, onde ele diz assim, o comentarista: parece que os grupos eram formados por aqueles por quem foram evangelizados e batizados. E lá no final do item 3, a preferência ou identificação por alguém é natural. O perigo é quando essa relação se torna motivo para se achar superior aos outros. Bom, isso aplica-se também em relação à igreja, denominação da igreja, vamos dizer assim, né? Não há problema nenhum você preferir uma igreja ou outra. Não há problema nenhum em você congregar numa igreja em que você se sinta bem, em que você acha que tem mais o seu estilo, ou numa igreja em que tem mais a ver com aquilo que você pensa, né? Que tem nas coisas não essenciais, está mais de acordo com aquilo que você pensa. Pelo contrário, isso o ajudará a perseverar firme na caminhada, né? Você terá prazer em estar congregando nessa igreja e isso te ajuda. O problema é congregar numa determinada igreja e você achar que ela é superior aos demais. Aí é que reside o problema, né? Então vamos lá, resumindo essa questão. Não há problema haver diversas denominações de igrejas. Não tem problema. Existe a Assembleia de Deus, existe a Presbiteriana, a Batista, a Metodista. Não há problema. E tampouco isso significa falta de unidade, né? O problema é uma igreja achar-se superior, mais importante do que outras. Então vamos lá, fechando essa parte. Então eu falei que existem as coisas essenciais e as coisas não essenciais. Então a igreja não deve ser dividida. A igreja tem que ser única. Isso significa o quê? A unidade nessa esfera aqui das coisas essenciais. Não deve realmente haver espaço para pensamentos diferentes. Agora, nas coisas não essenciais, há sim certa liberdade para interpretações diferentes. Mas isso não significa com que a igreja está dividida. Não, a igreja do Senhor aqui na terra, por diferenças de pensamento nas coisas não essenciais, não significa dizer que a igreja está dividida. Não, é uma igreja única. O problema é realmente quando há divisão nas coisas essenciais. Bom, dito isso, vamos para a última parte da lição, falar sobre os sérios problemas que decorrem de uma igreja dividida. Eu quero começar ali no tópico 3º, no item 3, falar sobre o primeiro problema, o perigo de pregar o evangelho por ostentação.
ali no tópico terceiro, então no item 3, eu quero ler esse trecho que o comentarista nos ensina o seguinte: nos dias atuais é comum ver pregadores confiando apenas em sua capacidade intelectual e desejando somente a promoção do seu nome, do seu ministério. A pregação do Evangelho não deve ter como objetivo projetar o pregador e nem trazer benefícios próprios, mas exaltar a Jesus e a eficácia do seu sacrifício na cruz. Bom, quando há uma divisão na igreja, a tendência é o quê? É que sejam formadas outras igrejas a partir dessa divisão. E, infelizmente, alguma dessas novas igrejas formadas por essa divisão tem como principal propósito a autopromoção, né, do líder, né, que saiu da igreja anterior, e autopromoção e questões de benefício próprios, né, fazendo com que a mensagem da cruz fique num segundo plano. E isso é um sério problema, né, que decorre da igreja primitiva, da igreja dividida. O segundo problema que eu quero falar está ali no item 2, o perigo de ser um narcisista. O comentarista fala nesse item 2, mais adiante ali, ele comenta: atualmente vivemos em uma sociedade narcisista, onde muitos buscam erroneamente a satisfação dos próprios desejos e consideram os outros como meros objetos. De modo pecaminoso, essas pessoas buscam alcançar objetivos egoístas e pessoais. Você já ouviu a expressão, ele é meu discípulo, esse aqui é a minha ovelha? É uma expressão que nós devemos tomar cuidado, né, ao falar. Não que não possa, né, até praxe, a gente ouve falar muito isso, né, quando uma pessoa evangeliza alguém, está discipulando essa pessoa, ela diz, isso aqui é meu discípulo, né? Mas é importante, né, ter em mente, né, esse discipulador, também o discípulo ter em mente que ele é discípulo de Cristo, certo? Não é discípulo daquela pessoa que ele evangelizou, mas sim discípulo de Cristo. E ele tem que deixar isso muito claro para o seu liderado, vamos dizer, né? O seu papel é ensiná-lo e incentivá-lo e não se achar no direito de poder controlar essa pessoa. Infelizmente, né, eu estou falando isso aqui porque a gente sabe que isso acontece. Acontece, realmente não deveria, mas você acaba ouvindo falar, né, algumas vezes de pessoas que acabam se passando, né, nesse processo de discipulado, nesse processo de liderança, e acabam achando, né, que podem influenciar a pessoa de uma maneira que controle essa pessoa a tomar certas decisões, né? E caso haja uma divisão numa igreja que tem essa cultura de incentivar, né, esse tipo de relação, de o discípulo dele, discípulo daquele, né, isso pode trazer um problema sério para essa igreja. Porque digamos que há divisão nessa igreja e um desses líderes sai dessa igreja, a tendência é que ele influencie os seus liderados, ainda que indiretamente, ainda que não venha falar diretamente para os seus liderados, né, para sair também, mas às vezes os discípulos se sentem compelidos, né, a irem junto com o seu discipulador, né, e isso pode enfraquecer, né, tanto a igreja que já existia anteriormente pela perda de vários membros, como também, né, esses membros que saíram às vezes não estão preparados, né, para ir para uma outra igreja, ou mesmo daqui a pouco ficam no mundo ali, num tempo de transição antes de entrar em outra igreja, e podem acabar se perdendo, né? Então pode haver um sério prejuízo também em decorrência, né, de uma igreja dividida. Bom, e o terceiro problema que eu quero falar, que está ali no item 1, o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Eu acabei falando o contrário do que na sequência contrária que o comentarista listou, porque eu creio que esse realmente seja o mais importante. Como eu falei no início da lição, né, uma igreja dividida pode ter sérios problemas, culminando, né, nesse ponto, né, de abafar os méritos da cruz de Cristo.
Bom, falando daquela relação que eu disse antes ali entre o discipulador e o discípulo, né, que o discipulador geralmente tem uma influência sobre o discípulo, vamos focar agora no lado do discípulo. Há uma tendência natural de o discípulo se identificar com quem o evangelizou. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Quero ler um trechinho aqui da lição, nesse item 1. O comentarista fala assim: parece que estavam idolatrando o fato de serem batizados por algumas pessoas. Eles valorizavam mais o homem que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Já vimos que não há problema, né, uma pessoa se identificar com o seu líder, o seu pastor, ou até mesmo com uma igreja. O problema é quando essa identificação passa para uma idolatria, né, da pessoa, ou do pastor, ou da igreja. Aí sim é um problema. E quando isso acontece, quando há essa idolatria, né, nós fazemos com que a cruz de Cristo seja vã. É exatamente isso que Paulo falou. Está ali no texto bíblico, né, no versículo 17, diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Em outras palavras, se é para idolatrar um pastor, se é para idolatrar uma igreja, Cristo morreu em vão. Que papel tem a morte de Cristo, né, a cruz de Cristo, se não é para adorar Ele e somente a Ele, né? É isso que Paulo está dizendo ali. Percebemos que ele pegou pesado, né, nesse versículo ali, na carta direcionada aos Coríntios, e ele fez assim de forma contundente porque sabia, né, da gravidade da situação. Ele fez isso para deixar claro que o propósito central da igreja é a proclamação do Evangelho. E isso necessariamente passa em anunciar a mensagem da cruz de Cristo. Quero ler agora com vocês um trecho que está falando aqui na conclusão, então, da lição. Logo no início ele diz assim, né? Como vimos na lição, as divisões internas na igreja de Corinto estavam prejudicando a unidade da comunidade e tirando o foco na missão, o foco principal na missão da igreja. Alguns membros estavam se vangloriando pela proximidade com alguns líderes ou por ter sido batizado por um específico. Assim, valorizavam mais a pessoa que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. E isso é lamentável quando isso acontece numa igreja. Uma igreja dividida corre sérios riscos de perder o foco principal, né, da sua existência, ou seja, o sacrifício de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo. E, se isso acontecer, essa igreja simplesmente se torna irrelevante para o reino de Deus. Dessa maneira, eu concluo a minha aula e gostaria de desejar a você, professor, uma excelente lição e que Deus o abençoe grandemente. Um grande abraço e até a próxima.